Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, mantido o reajuste de 10% para os rodoviários de Pernambuco. A decisão é da Seção de Dissídios Coletivos do TST. Dinheiro de multa que seria paga em favor do programa Fome Zero do governo federal deve ser repassado diretamente ao hospital no Rio Grande do Sul. Segurança dos sistemas de tecnologia da informação da Justiça do Trabalho ganha reforço com o núcleo operacional de redes do TST. Tudo isso e muito mais. O TV TST está no ar. A Seção de Dissídios Coletivos do TST manteve reajuste de 10% para os rodoviários de Pernambuco. Veja como foi o julgamento. O percentual de reajuste de 10% definido pelo Tribunal Regional do Trabalho pernambucano foi questionado no TST pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado. Para definir o percentual de reajuste concedido aos rodoviários, o TRT levou em conta indicadores econômicos objetivos relativos à produtividade e ao desempenho do setor, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, teve um crescimento de 14,7% no período. Ao avaliar o caso, o relator na Seção de Dissídios Coletivos, ministro Fernando Eizuono, levou em conta os reajustes propostos pelos sindicatos patronais durante as negociações e a capacidade econômica do setor. Estou votando no sentido de manutenção do acordo normativo recorrido quanto à concessão de índice de 10% incidente sobre o salário vigente na data base anterior, 1º de julho de 2013, que supera o do INPC e IBGE do período 6,6, na ordem de 3,94%, ante a presença nessa decisão de indicadores objetivos do desempenho econômico no segmento de empresas diretamente envolvidas no conflito, não impugnados concretamente pelos recorrentes, a amparar a concessão de ganho real na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.192 de 2001 e na jurisprudência dessa seção especializada. A ministra Dora Maria da Costa divergiu por considerar que os dados sobre o desempenho das empresas não é específico do setor de transportes. Acontece que quando há negociação das partes e que concedem aumento acima do índice de inflação, as partes sabem exatamente onde pode negociar e retirar daqui para dar mais aqui. Então, nós não temos esses, no caso específico, esses indicadores, que me perdoe o relator, mas eu não vejo como indicador que fala a lei um índice que foi tirado de crescimento pelo IBGE, que trata do transporte de uma maneira nacional, que contribuiu para o crescimento nominal do setor de serviços. Ele juntou, esses índices foram apurados de acordo com o transporte, serviços auxiliares de transporte e correio, em que há um índice de 14,7. Acompanhando o voto do relator, o ministro Maurício Godinho Delgado lembrou que os dados do levantamento não foram discutidos e disse que o incentivo fiscal concedido às empresas de transporte justificaria o entendimento do ministro Fernando Eizuono no sentido de votar pelo reajuste de salário. É um fator que impressionou ao TRT, e me parece que também ao eminente relator, que é um fator de grande relevância. É que, nesses últimos 2 anos, o setor foi favorecido por um incentivo fiscal de cerca de 18%. Um incentivo fiscal que incide sobre a folha de pagamento de pessoal da empresa.
Então, as empresas do setor recolhiam, conforme sabemos, a contribuição previdenciária à base de 20% sobre a folha de pagamento. E, por meio de um incentivo fiscal propiciado pela Lei 2.546 de 2011, com as alterações subsequentes, inclusive de medida provisória, esse recolhimento passou a ser de 2% sobre a receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, que são essas vantagens de idosos, estudantes, etc., etc. De maneira que me parece que aqui há uma margem consistente, séria, real, para esse deferimento nesse dissídio. O recurso só foi aceito no que diz respeito ao auxílio alimentação. O TRT havia determinado um aumento de 75% no benefício, crescimento considerado acima dos níveis concedidos para os salários. Os ministros consideraram que o índice extrapolou os limites do poder normativo da Justiça do Trabalho. O voto do relator foi aprovado por maioria. Ficaram vencidos os ministros Ives Gandra Martins Filho e Dora Maria da Costa. Para eles, a concessão de aumento deve estar condicionada à negociação coletiva. O INSS não conseguiu reverter decisão que apontou vínculo de emprego entre a autarquia e uma advogada. O caso foi avaliado pela Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. A Seção 2 de Dissídios Individuais rejeitou o recurso do INSS contra a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre a autarquia e uma advogada contratada em 1978. O INSS havia ajuizado a ação rescisória para desconstituir decisão já transitada em julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo. Mas o relator do caso na SDI 2, ministro Douglas Alencar Rodrigues, não aceitou os argumentos do INSS. Não vislumbro a sugerida incompetência material dessa Justiça do Trabalho, tendo em conta que a relação de emprego, matéria debatida na ação matriz, foi reconhecida à luz das circunstâncias e dos fatos da causa. Segundo o processo, a advogada havia sido contratada para suprir a falta de procuradores nas comarcas de São Bernardo do Campo e Diadema, no final da década de 70. Mas permaneceu atuando como procuradora por mais de 20 anos. O relator esclareceu que houve vínculo de emprego entre a advogada e o INSS, uma vez que a aprovação em concurso para emprego público em regime de CLT só passou a ser exigida a partir da Constituição de 88. A Constituição de 67 não exigia concurso público para o ingresso na condição de servidor seletista nos órgãos da administração pública direta e indireta, e por isso não há como reconhecer a violação constitucional apontada. A decisão foi unânime. A terceira turma do TST negou o vínculo de emprego entre a Central Única dos Trabalhadores e um ex-diretor da entidade. Entenda o caso na reportagem de Luana Carvalho. O profissional do ramo de calçados cumpriu o mandato de direção na Central Única dos Trabalhadores por 12 anos. Após deixar a entidade, solicitou na Justiça o reconhecimento de vínculo de emprego. O TRT da 2ª Região, com sede em São Paulo, negou o pedido. O entendimento foi de que a relação era tipicamente sindical, sem os requisitos previstos no artigo 3º da CLT. O artigo 3º fala do conceito de empregado. Para ser considerado empregado, em outras palavras, o que diz o artigo, é que é necessário 5 requisitos. Esses requisitos são a pessoa física, a pessoalidade na prestação do serviço, a não eventualidade, ou seja, o empregado tem que trabalhar todos os dias praticamente, que é o que a gente denomina também de habitualidade, a onerosidade, que é o pagamento de um salário, ou seja, uma contraprestação pelo serviço prestado, e a subordinação. A subordinação aqui dentro de uma relação de emprego é o elemento principal, a gente pode definir assim, que é o poder de mando que o empregador vai ter sobre o empregado, é o poder de coordenação que o empregador vai ter sobre o empregado. O trabalhador recorreu ao TST,
Para o relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, não existe dúvida de que o profissional foi eleito para os mandatos que exerceu. Mas, segundo ele, a natureza do serviço é incompatível com a subordinação, típica da relação de emprego. O relator ainda esclareceu que, para discordar do entendimento regional, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. A matéria, além de ser eminentemente fática, provocando a incidência da súmula 126, que nos impede de fazer uma pesquisa pelo conjunto do processo, mas efetivamente, da maneira que foi colocada pelo regional, a posição de diretor de entidade sindical é incompatível com a noção de subordinação. Então, não haveria realmente um dos elementos componentes da relação de emprego. Por unanimidade, a turma não aceitou o pedido de vínculo de emprego entre o ex-diretor e a CUT, e assim ficou mantida a decisão do TRT. No próximo bloco, dinheiro de multa que seria paga em favor do programa Fome Zero vai ser revertida ao Hospital Gaúcho. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe outros destaques da semana. Os 63 servidores que vão participar da 13ª Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho estiveram em um café da manhã com o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen. A competição ocorre de 20 a 27 de setembro em Maceió, Alagoas. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, participou do 4º Seminário de Gestão Jurídica e Legal da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, FENACON. O ministro presidiu o painel Controvérsias Jurídicas e o Sindicalismo Brasileiro e destacou a atuação do Judiciário em prol de empresas e empregados. O seminário foi voltado a advogados, gestores e presidentes dos sindicatos filiados à federação. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, realizou correição no Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco. O objetivo foi verificar a qualidade dos serviços judiciais e administrativos na 6ª região. Durante a correição, o ministro recebeu magistrados, membros do Ministério Público do Trabalho e associações de classe. O corregedor conheceu ainda a experiência do projeto de capacitação no processo judicial eletrônico realizado pela Escola Judicial do TRT. A contribuição do Tribunal de Contas da União para a governança e o desenvolvimento foi o tema de palestra do ministro do TCU, Augusto Nardes, proferida no Salão Nobre do TST. O ministro da Corte de Contas falou sobre gastos públicos, planejamento institucional, excelência de pessoal, gestão de risco e controle interno. Para ele, a melhoria da governança pública é uma premissa para o Brasil deixar de ser um país subdesenvolvido. Dinheiro de multa que seria paga em favor do programa Fome Zero do governo federal deve ser repassado diretamente ao Hospital Municipal Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, que é mantido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A decisão é da 4ª turma do TST. Entenda o caso na reportagem. A multa por litigância de má-fé havia sido aplicada a um técnico de enfermagem por ter tentado atrasar o cumprimento de uma decisão judicial após um processo contra o Hospital Municipal Getúlio Vargas, que fica no município de Sapucaia do Sul. Ao avaliar o caso, o TRT do Rio Grande do Sul destinou o valor da multa ao programa Fome Zero do governo federal, mas o hospital envolvido no caso recorreu ao TST para que a multa fosse revertida em favor da instituição de saúde. Na 4ª turma, o relator, ministro Fernando Eizuono, deu razão ao hospital. Ele destacou que o Código Civil prevê, em situações como essa, a destinação do dinheiro da multa para a outra parte envolvida e não a uma terceira instituição. Eu estou decidindo o que literalmente diz a lei, que diz que deve ser para a parte reclamada. Então,
aqui restabelecer a sentença na parte em que se condenou o embargante, reclamante, ao pagamento muito sobre o valor da causa em favor do embargado, que é o reclamado no caso. Por unanimidade, a quarta turma decidiu que os valores devem ser repassados diretamente ao Hospital Municipal Getúlio Vargas, que é mantido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Vamos ver alguns comentários? A Milena Bassani disse: a multa deve ser destinada à parte contrária e não a terceiros. O Jadson Cunha escreveu que quem sofreu pelo atraso na conclusão do processo foi o hospital e não terceiros. Por isso, considerou a decisão óbvia. E você, também quer dar a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Então curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTjus. E por falar em Facebook, a página do TST ultrapassou a marca de 500 mil de fãs. O engajamento do público é resultado do trabalho dedicado da equipe que cuida das redes sociais do tribunal. Confira. Tiago não perde uma novidade publicada nas redes sociais. Bacharel em Direito, ele acompanha as notícias do TST pelo Facebook e se mantém atualizado das principais decisões. É muito bom para o advogado, é muito bom para o bacharel, é muito bom também para o trabalhador. Tem muitas notícias importantes, informações privilegiadas, vamos dizer assim, que a gente não consegue ver isso numa mídia comum. Com uma linguagem simples e muitos efeitos visuais, a página, criada em 2011, traz o entendimento dos ministros sobre temas de interesse de patrões e empregados, além da divulgação de campanhas sociais que tratam da legislação trabalhista. Em julho, ficou entre as 10 páginas mais engajadas no âmbito governamental, de acordo com o ranking de uma companhia global de mídia social e análises digitais. Agora, mais um motivo para comemorar. A página alcançou a marca de 500 mil de fãs. Todo o material é elaborado pela equipe de jornalismo da Secretaria de Comunicação do TST. E uma das profissionais responsáveis por todo esse sucesso está aqui do meu lado, é a Karina, que já está alimentando a página do Face já há 1 ano. Karina, como que é para a equipe chegar a esse marco? É com muito orgulho que a gente atinge 500 mil fãs, que a gente percebe que o nosso trabalho a cada dia consegue transparecer, explicar, informar tanto patrões quanto empregados seus direitos e deveres, além das decisões do tribunal. A página é alimentada todos os dias e os comentários e sugestões dos internautas não param de chegar. Para a equipe de jornalismo, o maior retorno é saber que essas informações têm ajudado a conscientizar e mudar a vida de milhares de trabalhadores. É muito bacana saber disso, a gente recebe perguntas, recebe elogios, pessoas avisando que por um post que a gente publicou sobre o direito do trabalhador, através do Facebook eles conseguem essa informação. É gratificante saber que a gente atinge todas as pessoas em qualquer lugar. E para que essas informações cheguem aos internautas de todo o país, é feito um planejamento com a equipe de comunicação que envolve jornalistas e designers gráficos, responsáveis pelas artes que vão deixar o conteúdo mais didático. O repórter ele elabora a matéria de acordo com a decisão que acabou de ser julgada pelas turmas do TST. A partir daí, eu ou outra pessoa da equipe, a gente pega essa matéria, lê a matéria e tenta adaptar essa matéria para uma linguagem mais clara, mais objetiva. E passa tudo isso para o design, para que ele crie uma arte com uma imagem bacana, que se remeta àquela notícia. E a partir daí, foi feita toda uma revisão e a gente agenda essas publicações para que o público tenha acesso a essas notícias de uma forma diferenciada. O esforço tem dado bons resultados. Além de se manterem atualizados, os internautas ajudam a divulgar as informações com o compartilhamento dos posts. Teve uma notícia boa, teve uma informação muito boa. A gente sempre passa um para o outro para a gente ficar atualizado. E no próximo bloco, segurança dos sistemas de tecnologia da informação da Justiça do Trabalho ganha reforço com o núcleo operacional de redes do TST. Nós voltamos em instantes.
Para ampliar a segurança dos sistemas de tecnologia da informação da Justiça do Trabalho, o TST conta agora com um núcleo operacional de redes, além de possibilitar um maior controle do tráfego de dados armazenados na sala cofre do tribunal. O núcleo monitora a eficiência de sistemas nacionais, como o EDOC e o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Tecnologias modernas para aumentar ainda mais o controle dos sistemas de tecnologia da informação e a segurança dos processos e arquivos administrativos. O Núcleo Operacional de Redes do TST centraliza o monitoramento dos sistemas internos do tribunal e aqueles usados por toda a Justiça do Trabalho. Por meio de painéis como esses, o núcleo monitora a eficiência de sistemas nacionais, como o Processo Judicial Eletrônico, o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e o EDOC, usado para o peticionamento virtual. A equipe consegue rapidamente identificar eventuais indisponibilidades para proceder à imediata correção. O monitoramento ele permite basicamente duas coisas. Entre a ocorrência do problema, o eventual sinistro, e o início da ação da TI, com o aperfeiçoamento do monitoramento, a gente consegue reduzir esse tempo. Então, a gente dá uma resposta mais rápida na eventualidade de um sinistro. A outra oportunidade é a gente atuar de forma mais proativa, ou seja, antes de que o problema se manifeste, a gente pode acompanhar a saúde do serviço de tecnologia da informação, da rede JT, como eu acabei de dizer, e agirmos preventivamente antes que o usuário do serviço de TI perceba um problema que poderia ocorrer. É possível ter uma reação rápida e mais eficiente quando nós conseguimos visualizar todos os sistemas e seus diversos parâmetros numa única tela, de uma única vez. Então a gente consegue agir de maneira mais proativa e eficiente no tratamento de incidente. O núcleo também controla o tráfego de dados armazenados na sala cofre do tribunal, ampliando a segurança das informações. A sala cofre tem um ambiente muito sensível. Então, a questão de variação de temperatura, a questão de umidade, ela tem que ser acompanhada constantemente. Para que qualquer variação nesses parâmetros, podemos agir de forma rápida e mitigar antes que isso gere qualquer tipo de problema. A sala cofre do TST existe há 7 anos e tem o objetivo de proteger os arquivos do tribunal em caso de desastres, como um incêndio, por exemplo. As paredes são reforçadas com concreto e o piso é elevado para evitar danos causados por alagamentos. Tudo nos mais altos padrões de segurança. Promover a inclusão social de trabalhadores terceirizados que prestam serviços ao tribunal é o papel da Escola Solidária do TST, que neste mês de setembro completa 4 anos. Saiba mais sobre o programa, que conta com a ajuda de professores voluntários, na reportagem. A cada encontro, o traço se torna mais firme. Maior habilidade também na leitura. E o que antes era um monte de símbolos indecifráveis, hoje se traduz em confiança e independência. Eu cheguei aqui, eu não sabia nem escrever minha folha, para mim, a folha de ponta. Eu pedi uma pessoa para escrever para mim. Hoje não, um passo eu já dei, porque é escrever meu nome. Aldenísio, Leudiane e Raimundo, colegas de sala de aula e também de serviço prestado no Tribunal Superior do Trabalho. São empregados terceirizados que estão se alfabetizando pelo projeto Escola Solidária, desenvolvido pelo TST há 4 anos. As aulas ocorrem no horário do almoço, de segunda a sexta-feira. Os empregados que querem participar do projeto contam com a dedicação de professores voluntários, como Sônia, aposentada há 15 anos, mas que não quis abrir mão do que sente ao alfabetizar jovens e adultos. Muito bom saber que eu posso ainda colaborar, né, no crescimento individual de cada um. Quem quer concluir os ensinos fundamental e médio pode contar ainda com a parceria feita entre o Programa Escola Solidária do TST e o Centro de Ensino Supletivo da Asa Sul. As aulas também ocorrem no tribunal. Marilene não perde tempo e tem se dedicado ao estudo da matemática. Eu já comecei a aprender a raiz quadrada,
Primeiro eu fiz a equação do primeiro grau, agora já é do segundo grau, né? Eu estou tentando aprender. O mestre voluntário é Eishin Kokitsu. Aos 85 anos, o professor, já aposentado, não mede esforços para ajudar. A gente procura sempre dar o melhor de si. Se tiver dúvida, bota aqueles manuais de estudo, né? Porque a gente não lembra de tudo, né? Outra parceria da Escola Solidária é com o Senai, que proporciona aos terceirizados do TST um curso de eletricista instalador predial. Eu vou fazer porque é uma oportunidade, né? O TST está oferecendo esse curso grátis pelo Senai e eu vou aproveitar essa chance aí e acabar fazendo. Vai ser uma coisa que pode me ajudar futuramente. Para alunos e professores voluntários, o conhecimento e a solidariedade transformam vidas. Se em cada lugar que eu trabalhei tivesse essa oportunidade para a gente, ou então outros daqui para frente, abre as portas para mim e outras pessoas que não têm essa oportunidade, né? Você, lá na frente tem um futuro melhor. Porque quando você descobre o outro lado da vida, é o estudo. E aí eu vou continuar, não vou parar não. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá!